O Tanjoubi omedetou gozaimasu. Isto é japonês para parabéns. O Observador faz 12 anos e, em vez de bolo, oferecemos uma visita ao Japão com a Pinto Lopes Viagens. Assine por apenas 39,90€ e habilite-se a ganhar. 12 anos a escrutinar o poder, 12 mil quilómetros para celebrar. Assine hoje em observador.pt. Arigatou. 4 horas. Boa noite, eu sou o Miguel Pina Andrade. Está na hora de atualizar toda a informação na Rádio Observador. Começamos com o caso do casal francês que abandonou 2 crianças em Alcácer do Sal. Retomam este sábado, às 10 da manhã, as diligências no Tribunal de Setúbal. A sessão começou ao final da tarde de sexta-feira, foi interrompida mais de 5 horas depois, sem ter terminado, portanto vai ser retomada na manhã deste sábado. O casal vai pernoitar no posto da GNR de Palmela. O Observador confirmou que o Ministério Público pede prisão preventiva para o casal francês. À saída do tribunal, o padrasto voltou a gritar e chegou mesmo a dar murros na carrinha da GNR, onde seguia com os militares, um momento acompanhado pelo jornalista Ricardo Lopes. Atenção que a carrinha abre agora. Ele grita lá dentro, ou seja, o padrasto, ok, conseguimos ver grandes... Aí conseguimos ouvir. Conseguimos ouvir. Exatamente. Conseguem ouvir? Acho que foi perceptível, eu coloquei o microfone mesmo lá dentro. Muito exatamente perceptível. Mesmo. Ou seja, estava bastante revoltado. O padrasto da criança continua com esta postura agressiva. O padrasto das crianças francesas abandonadas em Alcácer do Sal gritava Armagedão, a palavra bíblica para fim do mundo. A mãe das 2 crianças recusou-se a responder às perguntas do juiz. Ao contrário do padrasto, que se disponibilizou a prestar declarações, este sábado são conhecidas as medidas de coação. Depois do Partido Socialista, o Chega também diz que vai votar contra as alterações à lei laboral, pelo menos se o documento se mantiver tal como está. A garantia é de André Ventura. Em relação ao pacote laboral, acho que ficou claro que se o pacote laboral ficar assim, se esta legislação não for alterada, o Chega vai votar contra esta legislação laboral. Porque esta é a versão que conhecemos, não conhecemos outra. O Governo até agora também não nos disse que ia alterar, não transmitiu nenhum sinal. Acho que o sinal que se deve dar hoje ao país é o Chega vai votar contra a reforma laboral. Acho que é claro. Evidente. O Chega vai votar contra ele é mau. É mau para quem trabalha e é mau porque penaliza o país. André Ventura, que anunciou ainda que vai pedir uma reunião com António José Seguro sobre outras reformas que o governo tem em carteira, como a do Tribunal de Contas. Confrontado com as posições do PS e do Chega, Luís Montenegro diz que os partidos da oposição têm medo de reformas. O primeiro-ministro pede que os partidos sejam mais consequentes quando apelam a que haja mudanças. Nós temos de ter em Portugal uma consequência naquilo que dizemos e naquilo que são os compromissos que firmamos com as pessoas. E eu vejo muita gente defender reformas estruturais, transformações estruturais no país, e depois quando nós queremos avançar com elas, por mais ponderadas, por mais equilibradas que sejam, é o caso da reforma laboral, não resistem àquilo que é eventualmente mais popular fazer e mais imediato fazer, que é deixar tudo na mesma. Declarações de Luís Montenegro em Vila Nova de Foscoa, aqui num registro captado pela RTP. 8 distritos do norte e centro de Portugal continental vão estar sob aviso amarelo devido à previsão de chuva e trovoada. É o que adianta o Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Vão estar sob aviso amarelo os distritos de Bragança, Viseu, Porto, Guarda, Vila Real, Viana do Castelo, Aveiro e também Braga. Está em vigor até à meia-noite deste sábado. De acordo com o IPMA, estão previstos aguaceiros dispersos, sendo por vezes fortes. Também está prevista a queda de granizo, acompanhada de rajadas de vento forte. 4 meses depois da tempestade Christine, o Ministro da Economia e da Coesão Territorial insiste que a ajuda não chega a certas populações por lentidão das câmaras municipais. Ouvido no Parlamento, Manuel Castro Almeida deixa um apelo para que as autarquias mais demoradas se aproximem do ritmo das outras. Há casos notáveis de municípios que estão a fazer milhares de processos já resolvidos. Também tenho que dizer que há outros municípios que estão muitíssimo mais lentos e alguns ainda não avaliaram nenhuma casa. Então há uma grande disparidade no comportamento dos municípios neste processo
e o apelo que eu posso fazer é que os municípios mais lentos se aproximem do ritmo dos municípios mais rápidos, que alguns dos quais já terminaram o processo. Manuel Castro Almeida, em declarações num debate sobre a aplicação de fundos do PRR e as indenizações a famílias afetadas pelas tempestades. Os dados do governo mostram que cerca de 20 autarquias já analisaram todos os processos, porém tratam-se de autarquias que, em muitos casos, têm um número reduzido de pedidos. As afirmações do ministro foram contrariadas por Pedro Pimpão, líder da Associação Nacional de Municípios e também autarca de Pombal. Pedro Pimpão garante que as câmaras municipais estão a fazer os possíveis para apoiar as vítimas das tempestades. Quanto ao presidente da autarquia da Marinha Grande, Paulo Vicente, reconhece atrasos. No entanto, atribui o problema à plataforma de dados. Parte destas candidaturas foram feitas logo no princípio e a própria plataforma estava mal concebida. Portanto, à falta de elementos, nós estamos a pedir aos municípios, aos requerentes, que venham completar os dados que estão em falta ou que estão incorretamente preenchidos. E estamos a dar um prazo para nos darem essas respostas e está a haver um ligeiro atraso. Paulo Vicente, que acrescenta ainda que a autarquia está a trabalhar afincadamente para conseguir verificar cada situação de forma rigorosa. Apesar dos poucos recursos humanos que temos disponíveis, alocamos bastantes técnicos à situação e isso até em prejuízo dos nossos próprios trabalhos, das nossas próprias competências. E, portanto, estamos lentos, não estamos a trabalhar eficazmente no assunto. Agora, a situação não é preto e branco. A situação é que temos que verificar e sermos rigorosos na análise destas candidaturas. As declarações do autarca da Marinha Grande em resposta ao Ministro da Economia, que acusa alguns municípios de lentidão na verificação de processos para os apoios às casas afetadas pela tempestade Christine. Este é um tema em destaque no site do Observador, num artigo assinado pelo editor adjunto de política Miguel Santos Carrapatoso. António José Seguro conta com os autores para travar a desumanização impulsionada pelos avanços da inteligência artificial. Foi isso que defendeu na cerimónia dos 101 anos da Sociedade Portuguesa de Autores. O Presidente da República diz que progressos da inteligência artificial são inegáveis e deixa um apelo aos autores. O Presidente da República, António José Seguro, nas comemorações do aniversário da Sociedade Portuguesa de Autores, onde foram distinguidas personalidades como Sérgio Godinho e Pedro Abrunhosa. Donald Trump esteve reunido com a principal equipa de segurança nacional. O presidente norte-americano equaciona novos ataques no Médio Oriente. A informação é avançada pelo portal Axios, que afirma ainda que o presidente norte-americano está a considerar voltar à ofensiva militar no Irão, caso não haja avanços de última hora nas negociações. Isto numa altura em que Trump promete que a guerra vai acabar em breve. Foi pelo menos isso que afirmou num comício republicano em Nova Iorque. We have stopped them. They're not going to ever have a nuclear weapon. And we'll have that over with soon. It'll be over with soon. A garantia de Donald Trump de que a guerra vai acabar muito em breve e de que o Irão nunca vai ter uma arma nuclear. Do lado iraniano, a indicação é outra. Teherão afasta que um acordo esteja próximo com os Estados Unidos. No entanto, confirma as visitas ao país dos enviados do Paquistão e do Catar no âmbito do processo negocial. É o que indica o Ministério Iraniano dos Negócios Estrangeiros na televisão estatal. O líder da tutela diz que as divergências com os Estados Unidos são profundas e amplas, o que impede um acordo em apenas algumas semanas de negociações. O Irão está a considerar uma nova proposta dos Estados Unidos. Têm ocorrido várias trocas de mensagens nos últimos dias.
Ainda tempo para o desporto, o San Antonio Spurs e Oklahoma City Thunder jogam esta hora a terceira partida das finais da Conferência Oeste da NBA. A equipa de Oklahoma está em vantagem, vence por 111-96, mais ou menos a meio do último quarto. Os San Antonio Spurs precisam de uma recuperação para desempatar a série que seguiu empatada a um jogo para o Texas. Faltam 2 jogos em casa dos San Antonio Spurs antes da série voltar para casa dos campeões em título para o jogo 5. Na Conferência Este, os New York Knicks estão em vantagem frente aos Cleveland Cavaliers por 2-0. Fechamos com desporto esta edição das 4. A informação está de regresso às 5 da manhã. Até já.